Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. E aí vamos para mais um Café Pastoral? Espero que esteja sendo bênção na sua vida. Convido a você que está assistindo agora pelo nosso canal Café Pastoral no YouTube, fazer a sua inscrição se você não está inscrito, acionar o sininho para receber as notificações. Se você puder também compartilhar esse vídeo com outros, deixar o seu like, seu dislike, seus comentários, participe com a gente. É muito importante a sua opinião, sua palavra, o que você tem a acrescentar para que possamos crescer juntos no conhecimento dessa palavra que é a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre um tema muito interessante, Davi da unção a Golias. Talvez você esteja assistindo pelo Instagram, faça o mesmo, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, eu não sei a forma que você está assistindo. Mas nós estamos estudando já há alguns dias esse tema, Davi da unção até Golias. Ou seja, a história de Davi é muito marcada pela sua vitória contra o gigante Golias. Às vezes nós aprendemos isso desde pequeno, essa história. Muitos sabem, mesmo às vezes nós frequentando uma igreja cristã, a pessoa já conhece essa história. Mas Davi, para chegar até aquele gigante e vencê-lo, ele precisou aprender a vencer outros gigantes, a escola da vida com Deus. Ou seja, ele precisou passar por algumas etapas na sua vida para vencer gigantes que alguns não conheciam, mas que todos nós enfrentamos na vida. Nos vídeos anteriores já falamos sobre esses gigantes, falamos pelo menos sobre 5 desses gigantes. Você precisa assistir para acompanhar aí, a sequência desses gigantes que nós devemos derrubar em nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre outros. E eu quero ler com você o texto de 1 Samuel 17, de 20 a 30, que diz assim: Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam então entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi então o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Aí olha o que aconteceu. Quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, lembra de Eliabe? Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir então um dos filhos de Jessé, porque ele não sabia quem seria o próximo rei de Israel. E aí Samuel naquele momento vê Eliabe e vê os demais irmãos, e Deus fala ao seu coração dizendo: não são esses, porque você vê pela aparência, mas vejo pelo coração. Até que seu pai lembra-se então de Davi e traz Davi, e Davi é ungido rei de Israel, porque Deus via o coração de Davi. Então esse Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: Mas o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Que gigante Davi aprendeu aqui a vencer? Ele aprendeu a vencer, aprendeu a lição de enfrentar os julgamentos dos seus próprios irmãos, ou os pré-julgamentos do próprio irmão. Nesse caso aqui, Eliabe mostrou-se com certeza, com uma certa inveja de Davi. Alguma coisa que Eliabe guardava em seu coração, um ciúme em seu coração, por talvez ter não recebido a unção, mas Davi sim, e daquele que ele nunca imaginava. Há uma coisa que Eliabe chama aqui Davi de presunçoso. E o que é presunçoso no dicionário? Opinião baseada na suposição. Ou talvez pode também significar egoísta. Você já percebeu
como somos às vezes julgados ou julgamos os outros por meio da aparência. Não conhecemos as pessoas, olhamos para as pessoas e já fazemos uma avaliação, já dizemos que essa pessoa é assim ou daquele outro jeito e já concluímos então nossa mente, já definimos em nossa mente, pela leitura que fazemos às vezes de uma palavra da pessoa, sem conhecer o que ela vive, o que ela passa, o que ela sente. Por exemplo, você está me assistindo aqui agora e talvez alguém possa pensar, não você, mas alguém possa pensar, quer aparecer, é mais um canal, né, na internet aí para poder fazer seu nome conhecido e tal. Você não conhece a minha história, você não conhece a minha vida, você não vê meu coração, assim como também não vejo o seu, as suas lutas, as suas batalhas, as suas guerras. E como nós pecamos nesse sentido, em pré-julgar as pessoas só por olharmos para elas. Nós somos pessoas que não paramos para avaliar, para aprender a conhecer as pessoas, ter um conhecimento maior. Eu costumo dizer, nossa igreja, eu sempre falo para as pessoas, é preciso a gente comer 1 quilo de sal para a gente poder se conhecer. Ou seja, é preciso a gente conviver algum tempo para a gente poder conhecer o outro, saber exatamente, não vamos saber exatamente, mas conhecer suas virtudes, seus defeitos e também apresentar às pessoas nossas virtudes e nossos defeitos. Então fazer pré-julgamento é algo que o próprio Jesus condenou. Lá em Lucas capítulo 6, versículos 37 e 38, ele diz assim, não julguem e vocês não serão julgados, não condenem, porque alguns já condenam, né? E não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ou seja, da mesma forma que você condena ou você julga o outro, você também será medido da mesma forma. Então, se nós queremos vencer nessa escola da vida, nós vamos ter que derrubar um gigante que pode estar no nosso coração, que é pré-julgar as pessoas sem ao menos conhecê-las. Ou talvez vencer aqueles que nos julgam sem nos conhecer. E o que nós vamos fazer? Nós vamos perdoá-las, nós vamos compreender que ela também precisa de ajuda. Não vamos colocar numa posição superior, não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu. Nós somos iguais diante do Senhor, mas nessa escola da vida nós vamos ter que enfrentar pré-julgamentos. E o pior é que Davi teve que enfrentar do seu próprio irmão. E por vezes nós temos que enfrentar isso dentro da nossa casa, às vezes na igreja que você frequenta, onde todo mundo pode pensar, mas ali não pode acontecer isso. Não deveria, nem na sua casa deveria. Mas infelizmente nós ainda estamos num processo de crescimento e alguns de nós vamos falhar e precisamos de tratamento. Não estamos numa igreja evangélica ou cristã porque somos bons. Na verdade estamos ali servindo ao Senhor junto com os meus irmãos porque nós necessitamos do Senhor, porque nós carecemos do Senhor e queremos aprender com o Senhor. Agora, outro texto também que eu quero ler com você, encontra-se lá em 1 Samuel 17, 31 a 40. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Olha só. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Saul fez o que então? Olha que interessante. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquela parafernália toda, né? E disse a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Que lição da vida nós aprendemos aqui? Que gigante nós vamos ter que enfrentar? É aprender a lição de vivermos contra a religiosidade. Por que eu falo sobre a religiosidade aqui? Porque Saul, que era o rei,
que também estava com medo do gigante filisteu, ele tentou colocar em Davi algo que na verdade Davi não estava acostumado, ele não precisava daquilo. Muitas das vezes nós começamos a querer viver uma vida que tem uma aparência de piedade e não é. Isso chama-se religiosidade, ou seja, é usar meios que pareçam de piedade, mas na verdade são humanos e carnais, a fim de demonstrar às pessoas ou aos outros uma capacidade que pareça sobrenatural e na verdade não é nada disso. Quem vive debaixo de religiosidade vive um peso na sua vida e não é livre. Às vezes está dentro de um contexto chamado igreja e vive algo e ele quer fazer tudo certinho, tudo direitinho, julgando os outros, pré-julgando as pessoas, e aquilo se torna um peso na sua vida. Eu já conheci pessoas que quando saíram desse contexto, elas diziam assim: ufa, que bom. Por que ela falou isso? Porque na verdade ela vivia uma religiosidade. Porque quem se afasta do contexto de comunhão, ele realmente sente falta, ele sente a saudade, ele tem o desejo de servir. Mas quem vive debaixo de religiosidade, vive debaixo de um peso. E esse peso precisa ser retirado das nossas vidas. Porque Saul quis jogar isso sobre Davi. E Davi, não, eu confio no meu Deus. Eu vou viver segundo o coração do meu Deus. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo, no versículo 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aprenda uma coisa, a religiosidade é um peso e você precisa se libertar desse peso. Jesus nos libertou desse peso. O que Davi fez? Ele pegou 5 pedras lisas, ele usou um método simples e que ele manejava muito bem. Assim, nós vamos derrubar um Golias que se levanta contra nós, ou seja, aplicando isso em nossa vida, vivendo no altar do Senhor, abrindo o nosso coração, aprendendo a nos expor nossas fragilidades, expor nossas dificuldades, aprender a ser discipulado, aprender a humildade, e nós vamos vencer os gigantes. Davi derrotou Golias, queridos, isso marcou a vida de Davi, mas ele derrotou Golias em nome do Senhor. E para fazê-lo, ele precisou aprender a passar por essa escola da vida com Deus e a vencer alguns gigantes que nós citamos anteriormente que você precisa assistir. E aí, queridos, nós não vamos sair por aí derrubando gigantes na vida só com gritos, né? E lá na igreja pulando, dançando e dando brados de vitória. Sim, essas coisas são armas espirituais, mas nós vamos vencer gigantes no altar do Senhor, reconhecendo quem somos, a nossa dependência de Deus, vencendo toda a rejeição, vencendo a religiosidade no Senhor, aprendendo a viver na dependência do Senhor, e assim nós vamos derrubar tantos outros gigantes que se levantam contra nós na escola da vida com Deus. Que Deus possa ver seu coração, eu tenho certeza que Ele vê agora, e que se levante os Davis, esquecidos pelos homens, né? Como Davi foi, mas escolhidos por Deus, assim como você e eu. Deus te abençoe e até amanhã. Shalom.